Fala aí, galera, beleza com vocês? Estamos aqui para a próxima etapa do nosso desafio. No dia 2, então, nós vamos fazer mais uma análise, mais uma expansão. Então vamos logo para a tela, eu vou mostrar para o site que eu selecionei hoje para essa próxima expansão. Então o site que eu selecionei é o Le Monde Marketing. Esse site aqui eu encontrei por acaso. Então primeiro estou fazendo esses sites assim que eu acho legal o design para a gente fazer a análise. Nessa vez eu não vou fazer uma análise completa, que nem eu mostrei lá no início, porque fica muito extenso. Eu vou fazer uma speedrun aqui da análise e depois, quando eu terminar, eu passo por cima dos pontos principais. Então, a gente já volta com a análise completa para vocês. Bom, galera, terminamos aqui a análise desse site. Bom, o que nós podemos falar sobre ele, tá certo? Eu tenho anotado aqui algumas coisas e eu vou comentar com vocês. Bom, esse site aqui, o que nós podemos notar? Por que eu peguei ele? Eu gostei que ele é visualmente muito bonito, muito atrativo. Ele é um dark mode, mas que ele não é tão cansativo assim para vista quando tu consome o conteúdo dele. Embora tenha algumas coisas que precisem melhorar, mas de maneira geral eu dei a chance para esse site aqui por causa que eu gostei desse background com essas linhas tracejadas que deu uma aparência muito legal para esse site, então eu decidi fazer ele. Gostei dessa tabela aqui também mostrando a comparação, né, entre as plataformas. Gostei bastante. É um site clean, é um site legal, mas tem alguns pontos negativos, tá? Eu fiz todas aquelas anotações de escala, de altura de linha, largura em alinhamento. As escalas mais ou menos padrão com o site que a gente tinha feito no dia passado. Em relação aos elementos de contraste também é bem parecido. Ele utiliza as cores de destaque, né? Ele utiliza muito essa cor aqui do logo dele como cor de destaque aqui no site. As formas também, os títulos, né? O tamanho dos títulos, a proporção, aqui o botãozinho com esse espaçamento aqui, que é uma forma de destaque também, né? Esse espaçamento entre letras, que dá essa sensação, dá uma sensação bem diferente do que está tudo junto. Também é utilizado como no site passado. E quais são alguns pontos negativos, então? Em relação à tipografia, não há. Na realidade, ele utiliza uma fonte bem parecida com o que é a do logo dele aqui, que é a Brief Sans. E para o conteúdo ele utiliza uma Montserrat, tá certo? As cores estão com contraste bem bom para os títulos, então tá tudo ok aqui.
Aqui tem falta um pouco de contraste. Eu acho que se ele deixasse essa cor que quando tu passa por cima aqui já ficaria melhor. Mas é como se fosse o botão apagado. Então tem esse outro lado que pode estar ok. Por exemplo, quando tu clica aqui ele ativa e aí fica melhor. Ou quando tu passa por cima dá uma sensação de botão prestes a ser ativado, assim. Então tá tudo certo. Em relação à tipografia é isso. Em relação às cores, né? Tu vê que que nem eu expliquei no início, é um dark mode assim, que não te cansa tanto, dá pra te consumir, porque não é um preto puro, e ele utiliza cores cinzas, um cinza, né, pra cor do texto de conteúdo, o branco para os títulos, e a cor de destaque aqui, que é a cor do logo, e ele utiliza esse degradezinho, bem comum hoje em dia as pessoas utilizarem esse degradê, tá? Beleza. Próxima. Em relação às imagens. Bom, as imagens e o layout, né? As imagens basicamente são prints dos sites que eles já desenvolveram. Então as imagens são bem normais, assim, na realidade. Aqui tem uma imagem bem legal de um heatmap que deixa as pessoas bem curiosas, né? Se eles fazem esse tipo de rastreamento, que é bem importante, né? Fazer esse tipo de coisa. Tem pessoas que não sabem fazer, então eles oferecerem esse tipo de serviço é muito legal para ter uma otimização no site. Aqui eles mostram em relação ao desempenho, a performance do site, né? Aqui os cases de sucesso, sites que eles já desenvolveram, então imagens bem simples. E aqui um vídeo, né, do Saiba Mais no YouTube deles, bem legal também ter esse vídeo. Mostra uma pessoa ali real. Então aqui não tem tantas fotos de pessoas, né? Então pode ser que não haja uma conexão tão grande com o teu usuário. Poderia ter mais fotos de pessoas aqui que transformam isso aqui realmente em realidade. Eu acho que pessoas conversam com pessoas, né? Então aqui, essa parte aqui, né? Poderia estar em um outro espaço ou aproveitar mais aqui essa persona, né, para apresentar tudo isso para nós. Tá? Isso aqui podia, por exemplo, estar lá em cima, né? Já mostra que isso aqui é feito por uma pessoa realmente que existe de fato. Enfim. O layout, né? A gente pode ver que o layout ele segue um padrão de colunas, né? Ele está num grid. E aí o que acontece? Às vezes ele está com 2 colunas, às vezes ele está com 4 colunas. E às vezes ele está com 2 colunas, né? Uma de conteúdo, outra uma imagem. É bem padrão, assim. Aqui, por exemplo, eu gostei bastante dessas sessões. Tem algumas sessões bem criativas aqui que fogem um pouco do padrão, né? Do que a gente encontra. Mas, de forma geral, tá dentro do que a gente espera, né? De um website institucional, assim, digamos. De produto, na realidade, não de institucional, de produto. Outra coisa, alguns erros que existem no site. Não tem muita coesão e muita... não existe coesão em relação aos espaçamentos. Então, por exemplo, assim, aqui termina, né, o conteúdo dessa dobra, e aí o espaçamento entre daqui até o fim da sessão não é igual aos outros. Então, por exemplo, aqui tem esses botões. O espaçamento aqui do final desses botões até essa linha de quebra dessa dobra é um valor, aí tu vai para a próxima já é outro. Então, por exemplo, aqui nessa outra seção, né, esse valor daqui até essa imagem, né, é um valor, daqui até aqui é um valor, aqui ó, vocês podem ver que tem um espaçamento muito maior, então daqui desse título até o fim desse conteúdo aqui é um valor. Então não há uma coesão muito grande em relação aos espaçamentos utilizados. Então, por exemplo, aqui tem um título, o espaçamento até aqui, essa quebra, é outro valor. Então, o ideal é sempre utilizar valores padrões e valores que se repetem para deixar a experiência do usuário melhor, né? Para o usuário identificar isso como uma coisa bonita e tal, ter todo aquele reconhecimento quando ele está olhando o site. Embora, assim,
tem esses espaçamente, tem espaço em brancos, poderia haver mais. Eu acho que o conteúdo aqui, ele tá muito junto um do outro, né? Então, por exemplo, tu vai rolando aqui, aqui tu já tem o conteúdo, mas aí tu vai rolando para baixo, aqui tem uma seção um pouco maior que tu tem que rolar, mas os espaçamentos tu vê que eles são diferentes. Então podia ter um espaçamento padrão, por exemplo, aqui deve ter uns 120, podia ser todo, quando quebra essas seções assim, podia ser todos esse respiro grande, né, pra gente respirar quando a gente passa de uma seção para outra, né? Ó, aqui tem mais, tem 200 px de distância, né? Então é bastante. Aí tu vem aqui já não tem, já é uma quebra assim, e já tem mais conteúdo aqui, não dá para respirar. Ó, aqui a gente, por exemplo, tá rolando, aqui já aparece uma parte do outro título. Aqui, se eu rolo para cima, aparece um pedaço aqui da parte de cima. Então, podia ter mais respiro aqui. Essa é uma das coisas que eu encontrei assim, que eu não gostei muito desse site em específico. Outra questão é sobre o mobile. Bom, aqui entra a pior questão, né? Não sei se eles vão fazer ou se eles optaram dessa forma, acharam que, tipo... só fazer para o mobile, pro desktop já tá ok. São duas coisas. Esse site não tá otimizado para todos os dispositivos. Então eu estou no meu notebook aqui e tá quebrando aqui a imagem. Eu coloquei na minha tela aqui do lado, que ela é uma tela Full HD, e aí essa imagem aqui fica por completo. Então ele tá quebrando. Ele não tá com não tem a responsividade, não tá em dia, né? E se tu for pro mobile, também, né? Aqui a gente tem dimensões do iPhone XR. E tu vê aqui que já tem imagem quebrada. Aqui tá tudo para a esquerda, podia estar centralizado. Aí tem mais coisas. Por exemplo, aqui dos apps, ó. Ele rola pro lado, aqui tá ok até. Mas tu vê que tu não pode puxar pro lado, só se tu vai clicando e ele vai passando pro lado, né? Então essa interação aqui tá meia... quebrada, mais imagem quebrada. Aqui uma imagem muito pequena. Aqui vocês podem ver que tá até tá ok, mas tem muito conteúdo, né? Tem pouco espaço, tá muito preenchido. Podia talvez fazer de uma forma diferente, né? Que ficasse melhor otimizado aqui pros dispositivos móveis. Se a gente vem mais aqui para baixo. Aqui, por exemplo, tem imagem quebrada. As coisas aqui estão flutuando, mas não tem muito sentido, né? Tu vê que no dispositivo desktop tá diferente, né? Aqui, ó, a imagem tá por cima, né? Desse título, então aqui tá quebrada as coisas. Aqui, por exemplo, aquela escadinha que tinha no desktop já tá uma embaixo da outra, então não tem muito sentido dessa forma. Aqui tem mais imagens quebradas. Enfim, tem algumas coisas que precisam ser arrumadas nesse website e a análise dele foi isso. Agora o próximo vídeo, então, a gente vai fazer uma expansão que a gente vai discutir ele mais em diante, tá certo? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.